É para ser honesto, então tu não vais ter reforma e escolher não fazer nada quanto a isto é muito grave. A maioria das ideias que nos foram ensinadas enquanto nós crescemos, hoje em dia já não são uma regra. Quando eu era mais novo diziam-me que eu tinha de estudar, ir para a faculdade, ter uma boa média e depois entrar num emprego onde eu vou crescendo, vou ganhando mais à medida que for promovido, até chegar à reforma, com tudo descontado e depois tenho o meu dinheiro para, reformado, conseguir viver. Ou seja, eu com o meu trabalho vou conseguir produzir o suficiente para chegar à minha reforma com dinheiro. Ponto. E no papel isto é simples e faz sentido. Na prática, nem tanto. Hoje em dia este caminho que eu descrevi é altamente debatido na minha geração. Pensar na reforma como um sustento futuro é praticamente impossível. Já para não falar que eu vou receber a minha reforma quando eu estiver perto de andar com o andarilho. Então, o que fazer? Como é que nós podemos preparar hoje o nosso futuro de forma sustentável? Então mete confortável porque nos próximos minutos vais perceber porque é que a reforma neste momento é algo irrealista, pelo menos da maneira como a conhecemos. Vais perceber também como é que tu podes fazer uma simulação do valor que receberás e depois vais aprender como construir a tua própria reforma, como é que tu podes reformar anos mais cedo, regras a pensar, truques a aplicar, porque assim este futuro vai chegar até nós. Portanto, mais vale nós tornámo-lo algo em que seja possível viver com qualidade do que não fazer nada e chegar a essa altura numa prisão de preocupações. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui, eu estudo formas de fazer dinheiro online e estamos a perseguir o objetivo deste canal que é chegar do 0 a 1 milhão enquanto nos ensino pelo caminho. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião e já agora muito obrigado a XTB por estar a apoiar este vídeo. Eles são uma plataforma de investimentos que eu uso há muito tempo, neste caso são a plataforma que eu uso há mais tempo, são regulados em Portugal com fundos de garantia, eles ajudam qualquer um a sentir-se seguro, mas falamos mais deles depois. Então, em primeiro lugar, o que é a reforma pública? Uma coisa que eu percebo é que pouquíssima gente sabe, na verdade, como é que isto funciona, esta coisa da reforma. E é normal, porque embora seja algo normal no nosso país, não é algo que se fale e que se explique e que as pessoas simplesmente saibam. Começando pela definição base, é que a reforma é uma pensão dada aos cidadãos que atinjam a idade elegível para a reforma. Ou seja, atingindo certos critérios, tu recebes um pagamento mensal para te conseguir sustentar depois daquela idade. Que idade é esta agora? Neste momento a idade para a reforma são os 66 anos e 4 meses e em 2025 vai aumentar para 66 anos e 7 meses. Continuando, tu por norma descontas do teu trabalho 34,75% para a Segurança Social, onde 23,75% são submetidos pela empresa onde estás a trabalhar e os restantes 11% são submetidos por ti. É claro que esta percentagem não é toda referente aos descontos para a reforma, mas grande parte dela é. Para seres elegível para receber a pensão, tu tens de ter no mínimo 15 anos de desconto. Esta pensão é paga 14 meses por ano, 12 delas são distribuídas entre janeiro e dezembro, como um ordenado normal, e as duas extras são aquelas dadas no subsídio de férias e de Natal. Estes pagamentos são então o que hoje em dia os idosos aqui do nosso país usam para viver a sua vida normal. Mas agora, há aqui um erro. Muita gente acha que durante os seus anos de trabalho, vai descontando um valor todos os meses, para um dia mais tarde ser pago como reforma. Mas isto não é de todo verdade. E é aqui que nós temos de prestar atenção. Nós usamos um sistema cá em Portugal chamado sistema de repartição. Ou seja, em vez do nosso dinheiro ficar à nossa espera, os trabalhadores ativos de agora trabalham e descontam para a população reformada de hoje em dia, tal como as empresas. Ou seja, no fundo, nós estamos a dar aos reformados de agora, tal como quando chegar a nossa altura, nós vamos estar a receber dos trabalhadores ativos dessa altura também. E mais uma vez, também das empresas que os empregam. Então o que é que significa isto? Se o equilíbrio se mantiver entre a população ativa, ou seja, os contribuintes, e os reformados, ou seja, os beneficiários, está tudo bem. O problema é que isto não só não está a acontecer, como eu acho que nunca vai acontecer, como factualmente está a piorar. Para entenderes isto, vamos perceber a espiral do fim. Vão aparecendo aqui uns dados no ecrã, não te preocupes muito em percebê-los que eu vou simplificando-os para ti. Em primeiro lugar, nós temos a taxa de natalidade a diminuir, ou seja, nascem cada vez menos bebés e, portanto, nós teremos cada vez menos jovens a contribuir para os tais mais idosos. Claro que isto depende de vários fatores, podia estar aqui a culpar uma coisa ou outra, mas é a realidade. De seguida, temos uma taxa de imigração de jovens a voltar a aumentar. Portanto, os jovens que nascem cá e que podiam contribuir cá, dadas as baixas probabilidades de crescimento profissional que nós temos cá em Portugal e todas as taxas e pesos económicos que nós temos, incluindo um ordenado muito baixo, procuram então soluções lá fora. Não só isto tudo, como nós temos a nossa esperança média de vida a aumentar, o que faz que existam mais idosos a viver durante mais tempo. E isso é excelente. Portanto, por favor, que em prol da economia nunca exista ninguém a dizer que aumentar a esperança média de vida é má. Agora, tem um resultado final, tem aqui uma pequena consequência que nós temos que avaliar. Vamos então juntar tudo e o que é que nós conseguimos perceber com estes dados? Então, há cada vez menos jovens em Portugal, logo cada vez menos trabalhadores ativos. E por outro lado, cada vez há mais idosos em Portugal para receberem a reforma. Isto faz com que este índice que tu estás a ver, que é o índice de sustentabilidade potencial, usado para medir este sistema da segurança social, das reformas, contribuições, tudo mais alguma coisa neste sentido, que esteja cada vez mais baixo. Ora, quanto mais baixo estiver, menos fácil será manter a sustentabilidade do sistema. Mas nem tudo é mau, porque também, querendo ou não, estes problemas começaram a ser analisados, caso contrário era garantido que a nossa reforma ia ser altamente prejudicada, mais ainda do que aquilo que vai ser. Agora a solução, embora torne tudo um pouco mais sustentável, estamos a tapar, na minha opinião, uma
ferida para abrir outra a seguir. Vamos então ver as novas implementações. Estas mudanças têm vindo a ser aplicadas nestes últimos anos. Em primeiro lugar, mudaram a forma de cálculo da reforma. Agora faz-se uma média de todos os anos contributivos que tu tiveste, neste caso para a Segurança Social. Isto beneficia, por norma, quem trabalha mais tempo. Antes eram apenas os últimos 15 anos que eram avaliados, sendo que se escolhiam os melhores 10 para fazer a sua média. Depois, para fazerem com que existam menos reformados e mais trabalhadores ativos, aumentaram a idade para a reforma. Eu já te digo onde é que tu consegues ver isso, portanto a tua idade esperada de reforma, mas se tudo se mantivesse sem alterações, por exemplo no meu caso, eu só vou poder reformar-me quando eu tiver 68 anos e 11 meses. É muito tarde. Depois aumentaram as penalizações para quem se reforma mais cedo, para lutar contra o aumento das reformas antecipadas. Muitas mais outras coisas foram implementadas, mas no fundo isto é aumentar uma dor da população, na idade da reforma, para tentar lutar contra outra que será não haver uma reforma de forma sustentável. Ainda assim, com estas mudanças todas para tentar equilibrar o que seja, os números continuam a ser alarmantes. E é precisamente isto que nós vamos ver agora. Quanto vais receber na tua reforma? Vamos aprender como simular a tua reforma e entender a gravidade real da situação. Caso tu não saibas, o indicador para nós medirmos a qualidade da reforma é através da taxa de substituição. E isto é fácil de entender. Não só isso, como também é importante porque é algo que se fala muito e assim tu, sempre que ouvires, já compreenderás e assim já não terás dúvidas nesse tópico. Vamos supor que o teu último ordenado antes de entrar na reforma foi de 1000 euros por mês. Não será, mas vamos usar este número redondo para facilitar. E depois, quando tu começas a receber o ordenado, este teu primeiro ano, tu estás a receber 600 euros por mês. Isto quer dizer que terás uma taxa de substituição de 60%. Ou seja, estás a receber 60% do valor do último ordenado que tu recebeste. Isto ajuda-nos a compreender a saúde da nossa reforma. E aqui tudo conta para os cálculos. Tempo de serviço, descontos efetuados, quanto é que o teu salário foi evoluindo ao longo do tempo. Mas com todas as mudanças aplicadas, este é o cenário da coisa. Os valores dependem de pessoa para pessoa, mas peguemos em médias. Em 2019, a taxa de substituição média era de 74%. Mais uma vez, vendo assim em valores brutos, se tu estiveres a receber um ordenado de 1000 euros, a tua reforma estaria nos 740 euros. Se por outro lado tu recebesses 2000 por mês, estarias a receber 1480. Mas vamos então ver para o futuro. As projeções que fazem para 2050 é que essa taxa estará a rondar em média os 38%. Isto significa que para um ordenado de 1000 euros, que não será, tu estarias a receber 380 euros. Tipo, é impossível viver assim. Mesmo que o teu ordenado fosse de 2000 euros, estarias a receber 760 euros. Já para não falar que nós todos os anos perdemos poder de compra através da inflação. E se ao menos os nossos ordenados acompanhassem a inflação, portanto nós vamos ter o aumento das reformas, a diminuição da taxa de substituição, vamos ter a inflação a aumentar mais do que o nosso ordenado, o que é que vai ser feito? Então, com mais ou menos sustentabilidade, os números não estão a nosso favor. Para tu perceberes o teu caso real, tu podes ir ao site da Segurança Social direta e fazer lá uma simulação. Dizem-te inclusive qual é que é a tua data esperada para a reforma, por enquanto. É aqui que eu consigo ver que a minha idade esperada são os 68 anos e 11 meses. Talvez chegue à altura de ser tipo 78, que é tipo a minha esperança média de vida. Portanto, se calhar não vou ter reforma. Mas brincadeiras à parte. Se tu estiveres prestes a reformar, não vais sofrer tanto como eu. Se tu, por outro lado, ainda tens um longo caminho pela frente até à reforma, está na altura de pegarmos na tua vida e criarmos um plano para chegarmos a essa idade, um pouco mais avançada, mas com dinheiro e com qualidade de vida. O que eu te vou ensinar agora irá te permitir não só reformar-te mais cedo, como também conseguires viver na tua reforma e não apenas sobreviver. Vamos então ver a tua nova reforma. Dado isto tudo que nós acabámos de ver, como é que eu olho então para a minha reforma? Eu, pessoalmente, olho como algo que não vai existir. Ou seja, eu é que vou ser responsável por criar e manter a minha própria pensão no futuro. Agora, tudo o que vier extra da Segurança Social, será um bónus, será bem-vindo, mas eu vou assumir que vou receber zero. Então, existem algumas formas que se podem usar para nós definirmos o valor ideal para a nossa reforma. Eu iria explicar a fórmula dos 4%, mas existem vários métodos. Esta fórmula, por acaso, tem um 2 em 1, que permite não só saber quanto dinheiro precisas para te reformares tranquilamente, como também te permite calcular uma reforma antecipada. Para isto, precisas ir pôr de lado, num papelito, a tua idade atual, a idade com que gostavas de reformar, e está tranquilo, tu depois podes sempre ajustar estes números mais tarde, caso vejas que o teu plano afinal até é irrealista. Por exemplo, eu tenho 25 anos e vamos dizer que em vez dos 68 anos e 11 meses que aparecem lá na Segurança Social, eu quero me reformar aos 60 anos, ou seja, quase 9 anos mais cedo. Abaixo disto vais escrever quanto é que achas que irás precisar para viver por ano. Vamos supor que eu precisaria de 2000 euros por mês, ou seja, multiplicando pelos 12 meses por ano, significa que vou precisar de 24 mil euros anuais. No meu caso, de agora até os meus 60 anos, e se eu quiser viver com os 24 mil euros por ano, eu tenho que juntar 600 mil euros. Atenção que isto é o valor para a regra dos 4%, existem outras formas de chegar lá. Mas assim já sei que 600 mil euros é o valor que eu preciso atingir. Eu sei, isto parece assustador, é tipo, claro que eu nunca vou atingir esse valor, mas calma, ouve-me. Até porque nós já vamos analisar o cenário de e se não der para poupar a quantidade de dinheiro que eu preciso para a reforma com esse X valor, nós já vamos ver essa parte toda também. Mas, das formas mais famosas que existe para atingir os valores que eu estou a falar a longo prazo, é investir em ativos com um largo histórico de sucesso e que retornem uma porcentagem suficiente de modo a que isto seja possível através do juro composto. Vou tentar mostrar um dos ativos
ativos, como fazer a simulação dele e como investir nele na prática passo a passo. Eu invisto para a minha reforma na XTB, não estou a dizer por eles serem uns parceiros do meu canal, eu invisto mesmo para a minha reforma na XTB. Sejam por aqui, todas as plataformas que eu falo, eu uso mesmo, portanto nós não fazemos nenhuma parceria de algo que eu não uso. E para a minha reforma, mas este é o meu caso pessoal, não tem que ser igual para ti, o ativo onde eu invisto é neste momento o chamado iShares Score S&P 500. Se és novo nos investimentos, uma breve descrição, isto no fundo é um fundo com várias empresas lá dentro, como a Apple, a Microsoft, a Meta, e ao investir neste fundo, ele divide automaticamente o teu investimento pelas que são as maiores 500 empresas dos Estados Unidos. Uma curiosidade, não existe ninguém no mundo, ninguém, que alguma vez tenha tido este investimento por mais de 20 anos que tenha estado em prejuízo. Portanto, mais uma vez, para a nossa reforma é uma métrica excelente. Já para não falar que já sobreviveu a guerras, a crises, a bolhas, pronto. No fundo, é um sítio que eu estou tranquilo para investir para o meu futuro. Nos últimos 10 anos retornou cerca de 10% ao ano, depois tirando as taxas do Estado e tudo mais, iria estar a rondar ali os 7,2%, portanto vamos arredondar para 7% mesmo. Claro que nada garante que esta média se mantenha no futuro e ainda temos que fazer o ajuste à inflação, mas é um ponto de partida. Para saberes quanto é que tens de poupar mensalmente, podes aplicar as fórmulas, mas honestamente, o mais rápido é pedir ao ChatGPT, que ele calcula tudo. Eu vou-te dar o prompt que eu uso para estes testes, foi criado assim por mim com alguma tentativa e erro, não costuma falhar, mas depois eu também já te digo como é que vais confirmar isto. Então, o prompt está na descrição do vídeo, depois é só copiares e colar no ChatGPT e ele faz as contas por ti. O que tens de fazer é pegar nesse texto todo e vais substituir as tuas informações, ou seja, na tua realidade. No meu caso, eu tenho 25 anos, quero reformar-me aos 60, com 2.000 euros por mês, etc, etc, etc. No fim, ele diz que eu tenho que poupar mensalmente 361 euros e 73 cêntimos. Vamos arredondar para 362 para ser mais fácil para o vídeo. E este valor é o que vai ter que ser investido num ativo, daquele que estiveres mais à vontade, mas no meu caso no S&P 500. Mas ainda assim eu gosto de confirmar se os valores do ChatGPT estão bem, então eu venho a este site, que é uma calculadora de juros. Também vou deixar esta calculadora na descrição e vejo se o valor está perto do meu objetivo, ou seja, neste caso os 600 mil. Na calculadora o investimento inicial é zero, senão depois aquilo dá sempre um mês a mais de investimento e depois as contas dão erradas. A contribuição mensal é o valor que o ChatGPT te der, neste caso vamos utilizar os 362 euros. Preenches também a terceira caixa com os anos que me faltam até reformar-me, no meu caso são os 35 anos. Depois a percentagem esperada, vamos colocar os tais 7% que nós tivemos a ver e depois não mexo no resto. Neste caso já sei que tenho de poupar os tais 362 euros que nós já falámos, ou seja, no total nestes anos todos eu teria investido 150 mil euros e terminaria ligeiramente acima dos 600 mil euros. Próximo passo, investir. Volta à XTB, tu vais então aqui ao plano da poupança, porque eu quero automatizar os meus investimentos todos os meses e não quero estar a fazer o clique todos os meses e ir lá, então eu consigo automatizar não só os depósitos na XTB, como também o investimento em si. Ou seja, eu consigo selecionar um ativo, no meu caso é o iShares Score S&P 500, como eu já disse, consigo agendar para que isto aconteça todos os meses. Depois dentro do plano de poupança tu podes sempre ir alterando o valor que estás a pôr por mês, portanto podes ir adaptando à tua realidade. Desta forma a minha reforma fica a trabalhar para mim automaticamente sem grande trabalho. O link está na descrição se quiseres ver por ti próprio a plataforma. Mas agora surge a questão, e se eu não conseguir poupar essa quantidade por mês? Não existe um caminho certo, portanto eu vou-te fazer assim uma apresentação de várias hipóteses para tu entenderes aquilo que tu podes fazer. Mais uma vez, para quem não consegue atingir aquele valor que o ChatGPT depois vai dar. Então, primeiramente tu não tens que usar a regra dos 4%, como eu estava a explicar. Vou-te dar outro exemplo de outro tipo de estratégia. Tu vês quanto dinheiro tu precisas para viveres durante X anos. Vamos supor que eu queria os tais 2.000 euros por mês até aos meus 78 anos. Então, formando-me aos 60, eu tenho 18 anos até aos 78 anos. Desta forma, eu só precisava de poupar um total de 432 mil euros, o que é bastante menos que 600 mil. Assim, eu só teria que poupar 261 euros por mês, que é bastante inferior à outra mensalidade que nós falámos. Ok, mas se ainda assim eu não conseguir, podes sempre aumentar o ano da tua reforma. Em vez de ser aos 60, colocar 62, colocar 63. Para além disto, tu podes tentar arranjar formas de ganhar mais dinheiro, seja com um trabalho secundário, com um negócio próprio. Podes ainda reduzir o dinheiro que tu queres todos os meses na altura da reforma. Assumires que, vou continuar a trabalhar se calhar um trabalhito pequenito, aqui um pequeno pescado, enquanto eu estou a ganhar essa reforma para ir sobrevivendo. Qualquer coisa assim do género. Tudo isto faz com que tu precises de poupar menos dinheiro por mês. Mas há ainda um extra que eu acrescentaria. Nós estamos a ver apenas o melhor cenário. E e se acontecer o pior? Ou seja, o pior cenário é nós chegarmos àquela altura e o nosso investimento não ter retornado aquilo que nós esperávamos. É bom então, se tiveres essa possibilidade, obviamente, de arranjares uma margem de segurança. No fundo isto é só diminuir ainda mais o risco que existe. Ou seja, uma margem de segurança é uma percentagem, vamos pôr tipo aí os 20, 30%, em que se correr mal 20 ou 30% do meu plano, eu continuo super bem com o meu plano tranquilíssimo. Se com esta margem de segurança, se o teu plano resultar tal e qual como aquilo que tu viste, olha, tu ainda tens mais dinheiro do que o que terias se não tivesse resultado. Se correr pior, estás protegido e nada foi afetado porque andavas a pôr esse extra. Ou seja, neste caso, se eu andar a pôr 100 euros por mês, significa que se quiseres uma margem de segurança de 20%, que terás que investir 120 euros em vez de 100. Mas calma, eu sei que há uma dificuldade em perceber como gerir o dinheiro de forma a conseguir investi-lo. É um problema comum, acontece a toda a gente, portanto eu
criei este vídeo aqui onde eu te explico como é que eu giro o meu dinheiro e o meu ordenado para conseguir investir e fazer o que eu gosto todos os meses. É o complemento perfeito para este vídeo que acabaste de ver. Como sempre, obrigado por assistir, vemo-nos para a semana e tchau!